Oi gente, meu nome é Daniela Mayuri e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês toda a história do casal Kourtney Kardashian e Scott Disick. A gente sabe que hoje em dia eles não estão mais juntos, né? Estão inclusive namorando outras pessoas, mas na última temporada de Keeping Up with the Kardashians, o assunto Kourtney e Scott voltou a ser comentado em alguns episódios, gente. Então eu decidi trazer aqui pra vocês toda a história desse casal que uns amam, outros odeiam, uns querem de volta, outros querem que nunca mais isso aconteça. Enfim, deu o que falar aí por mais de 10 anos, gente. A Kourtney e o Scott se conheceram em 2006 em uma viagem entre amigos no México. Eles estavam lá com uns amigos em comum na casa do criador da série Girls Gone Wild, o John Francis. Mas aí no começo, né, logo quando eles se conheceram, a Kourtney não tava nem aí pra ele, ela não ficou afim dele logo de cara. E em um spin-off de Keeping Up with the Kardashians, que é uma série à parte, né, que mostra ali alguns acontecimentos específicos, algumas viagens delas. E em uma dessas séries, a Kourtney e a Khloe estavam viajando para os Hamptons. E aí nessa série, nessa temporada, a Kourtney e o Scott aparecem juntos e eles falam, né, sobre quando eles se conheceram. O Scott tinha se interessado por ela primeiro, tinha ido atrás dela, mas ela tinha achado ele chato. Ele também é 4 anos mais novo do que ela, né, então colaborou aí pro desinteresse dela. E além disso, né, ele morava em Nova York, ela morava em Calabasas, em Los Angeles. E ele também não tinha um emprego, né? Então essas foram as características que a Kourtney citou por não ter se interessado por ele. Pra gente ver, né, que nem mulher rica não suporta homem desempregado, gente. Então se tiver algum cara assistindo, que eu acho difícil, mas, né, fica a dica. Mas aí passou o tempo, ele conseguiu conquistar a Kourtney e eles começaram a namorar em 2006. O reality começou em 2007 e desde os primeiros episódios o Scott já aparece. Mostra lá bem o comecinho do namoro deles. Inclusive, né, bem nesse começo, a família dela ficava com um pouco de pé atrás com o Scott. Principalmente a Kris Jenner, né, a mãe das meninas. Teve um episódio que tá tendo uma festa, né, de aniversário do casamento da Kris com o Bruce. E o Scott vai lá na festa e a Kris começa a interrogar ele. E depois a Kourtney pergunta pra ela, né, tipo, por que você tá tão assim com ele? E aí ela fala que é porque ela sabia que o Scott já tinha ficado com a filha de sei lá quem lá, uma amiga dela. A Kourtney falou que já sabia dessa relação anterior dele. E aí fica tudo bem. Até que em 2008 o Scott começou a mentir muito pra Kourtney e ela começou a suspeitar de traições e foi a primeira vez que eles terminaram. Pouco tempo depois eles voltaram e em 2009 eles anunciaram que a Kourtney estava grávida do primeiro filho deles, o Mason Disick. E durante os primeiros meses da gravidez eles não estavam namorando, mas eles estavam sempre juntos porque o Scott estava apoiando ela com a gravidez. Mas aí com o passar do tempo da gestação, antes mesmo do Mason nascer, eles já tinham reatado o namoro. Nessa época foi bem difícil pra Kourtney, gente, porque a família não apoiava eles terem voltado. Eles estavam muito pistola da vida com o Scott, principalmente a Khloe, né? Quem assistiu a série viu que a Khloe no começo foi a que mais teve problemas com ele, porque ela não aceitava de jeito nenhum. E sempre que o Scott estava lá junto com eles, eles tratavam ele mal. Por isso a Kourtney e o Scott acabaram dando uma leve afastada, assim, da família. Teve até um episódio, né, que a Kourtney decidiu chamar toda a família pra ver o ultrassom do Mason, só que o pessoal chegou um pouco atrasado e aí a Kourtney ficou um pouco chateada porque ela achou que ninguém ia lá ver o ultrassom do Mason só porque não concordavam por ela estar com o Scott, né? Mas aí eles acabaram chegando, todo mundo foi lá e ficou tudo bem de novo. E a partir daí a família decidiu dar mais uma chance pro Scott. Daí chegou 2010 e o Scott começou a demonstrar ter problemas com álcool, gente. Em um spin-off da Kourtney e da Khloe em Miami, o Scott chega de madrugada no quarto do hotel que eles estavam, chega bêbado. E o Mason tava lá no quarto também, ele ainda era bem bebezinho. E o Scott chega assim com um comportamento bem agressivo perto do bebê
beber, bêbado, loucaço. E aí a Courtney ficou puta da vida, né? Depois disso, ela disse que o Scott não ia mais chegar perto do Mason enquanto ele não tratasse o problema dele com as bebidas. Aí passou o tempo, eles se resolveram, ficaram tudo bem de novo. E uma vez que eles estavam em Nova York, o Scott chegou até a comprar alianças para pedir a Courtney em casamento, mas aí eles conversaram sobre isso. Ela disse que não era o momento deles ficarem noivos, que estava muito bem a relação e era melhor continuar daquele jeito. E aí o Scott desistiu de pedir ela em casamento, não pediu, ficou por isso mesmo. Aí chegamos em novembro de 2011 e a Courtney anuncia sua segunda gravidez da Penelope Disick. E ela nasceu em julho de 2012. Até aí eles estavam indo super bem, até que no final do ano de 2013 o Scott perdeu a mãe dele. E uns meses depois ele perdeu o pai também. Daí em junho de 2014, pouco tempo depois da morte do pai do Scott, eles anunciaram que a Courtney estava grávida de novo. E aí em dezembro de 2014 nasceu então o terceiro e último filho do casal até agora, o Ryan Disick. Daí, ok, a vida do Scott nesse tempo tava um bololô. Tinha acabado de perder os pais há pouco tempo, o terceiro filho nascendo, os problemas com o álcool. Então a morte dos pais dele foi um grande gatilho pra ele, gente. Tanto que em março de 2015 o Scott decidiu se internar em uma clínica de reabilitação na Costa Rica. E em julho de 2015 os dois se separaram mais uma vez, depois que o Scott foi visto em um iate com a modelo Chloe Bartoli. Modelo não, estilista. E seguindo a linha do tempo, né, 2015 foi a última vez que eles se separaram real oficial. Na série, na temporada de 2015, mostra o último término deles, porém eles não falam sobre traição, tá? A Courtney fica bem mal e a série dá a entender, né, que o maior motivo deles terem se separado foi esses problemas do Scott, porque tinha depressão também, os dois não conseguiam lidar com isso. A Courtney estava bem mal, falava que o Scott não tinha comprometimento, que ele não queria se ajudar e que estava muito difícil. Porém, em 2016, o Scott publicou uma foto lá no Instagram dos dois se beijando e nesse ano também eles tinham ido viajar junto com os filhos. Então levantou uma suspeita aí de que eles tinham voltado, mas se eles voltaram nesse tempo foi coisa bem rápida, gente. Aí também em 2016, depois que eles terminaram, o Scott ficou bem mal, bem abalado. Em um episódio ele liga pra Chloe e começa a falar coisas bem ruins, falando que a vida dele tinha acabado, que ele ainda amava a Courtney, que ele queria que a vida dele acabasse. Falou que ia tomar remédios. E a Chris, a Kim e a Kendall estavam na cozinha com ela, com a Chloe, ouvindo a ligação. E aí, nesse dia, né, elas estavam em Los Angeles, que é onde elas moram. E o Scott, né, depois que terminou com a Courtney, voltou pra Nova York, que era a cidade de onde ele era. Nesse dia, a Courtney estava viajando lá pro México, ela não soube o que estava acontecendo. Daí elas pegam e ligam para um amigo do Scott lá de Nova York e pede para ele ir urgente lá na casa dele ver o que tá acontecendo. Aí esse amigo foi para lá, falou que ele encontrou ele bem mal, mas que tava lá com ele, eles estavam conversando e ia ficar tudo bem. Gente, foi pesado. Vocês assistiram esse episódio da série? Quem assistiu, comenta aqui pra eu saber. Foi pesado, real. Daí ele foi pra reabilitação de novo mais 2 vezes, uma vez na Flórida e outra vez em Malibu. E foi depois dessa reabilitação em Malibu que ele começou a melhorar. Depois disso, tanto a Courtney quanto o Scott seguiram a vida e começaram a namorar outras pessoas. A Courtney começou a namorar com o modelo Yunis Bendima e o Scott disse que começou a namorar a Sophia Rich e eles ficaram juntos por bastante tempo. Mas, ao que parece, né, os três se davam muito bem. A Courtney já chegou até a fazer uma viagem junto com o Scott e com a Sophia, né? Uma viagem em família, pra ela ficar junto com os filhos também, e os filhos ficarem tanto com o pai quanto com a mãe. Ela foi lá segurar a vela do Scott e da Sophia. Eles até postaram fotos juntos no Instagram e até na época também as irmãs dela comentaram, acharam um pouco estranho, né, essa viagem. Agora, atualmente, a Kourtney Kardashian tá namorando o vocalista da Blink-182 e o Scott namora a modelo Amelia Hamlin. Porém, antes desses dois relacionamentos começarem, em um trailer da última temporada de Keeping Up with the Kardashians, a Kim, a Khloe e a Kendall estão em uma casa em Miami que a família alugou para passar as férias.
férias lá. E a Kim conta pras duas que viu a Courtney e o Scott dormindo juntos no sofá. E a Chloe conta pra elas que em uma noite lá naquela casa, a Courtney pediu pra Chloe dormir com a Penélope porque ela queria ficar um pouco sozinha. E aí a Chloe dormiu com a Penélope, né? Ela disse que achou que era porque a Courtney tinha chamado algum cara pra ir lá dormir com ela. E aí a Kim fala que não foi ninguém diferente lá na casa, só o Scott que tava lá mesmo. Já a Kendall disse que gostaria sim que os dois tentassem namorar mais uma vez. E as três concordaram que se o Scott seguisse a vida dele, arrumasse uma nova namorada e inclusive tivesse outro filho com outra pessoa, a Courtney não ia gostar nem um pouco. Lembrando que essa última temporada foi gravada antes dos dois começarem a namorar com outras pessoas. Então quando isso aconteceu, né, se aconteceu alguma coisa, algum remember entre eles estavam solteiros. Quer dizer, a Courtney estava solteira, né? O Scott a gente já não pode confirmar nada. E em maio do ano passado, os dois viajaram juntos com os filhos para Utah. E aí uma fonte próxima dos dois contou para US Weekly que os dois se divertiram muito na viagem e que as crianças gostam e até pedem para eles estarem juntos nas viagens. A fonte também falou que eles realmente são melhores amigos e se dão muito bem. Mas até então, né, os dois estavam solteiros e a fonte revelou também que o Scott flertava com a Courtney, né? Homem, né, gente? Tá ali, ele aproveitou pra flertar, vai que cola alguma coisa, né? Tanto é que em um episódio, né, da última temporada do reality, tinha uma conversa que os dois estão tendo. O Scott fala pra ela, eu me casaria com você agora mesmo. E em uma outra cena, eles conversam sobre o término com a Sofia Richie. O Scott contou que ele falou pra Sofia que a prioridade dele sempre vai ser os filhos dele, e ele fala também que em algum momento ele chegou a mencionar que a prioridade dele também era cuidar da Courtney. Pesado. A Courtney é uma mulher de 40 anos de idade, eu acho que você não precisa cuidar dela. Fofo, né, gente? Mas vamos se colocar também um pouco no lugar da Sofia. Mas ele disse também que entende que a Sofia tenha se sentido negligenciada por ele passar tanto tempo com a ex dele. E em janeiro desse ano, depois que a gente descobriu, né, sobre o namoro da Courtney com o Travis, uma fonte contou pro E! News que o Scott acha o Travis um cara bem legal, que eles já estiveram juntos em algumas situações e que a Courtney, né, já ficou solteira por bastante tempo e que o Scott deseja que ela seja muito feliz. Maduro, bem maduro. Até porque ele já tá com outra também, né? Então é bom ele ficar bem feliz mesmo. Então a história de Courtney e Scott até agora é isso. Eu quero saber agora de vocês, deixem aqui nos comentários. Quem gostaria que a Courtney e o Scott voltassem e quem não quer que eles voltem jamais, gente. Obrigada a você que assistiu até aqui. Deixa um like, deixa o seu comentário e se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo com um amigo, compartilha nas suas redes sociais e até o próximo vídeo, gente. Beijos!